Seja glorificado. Irmãos, nesse momento eu irei ler um trecho da palavra, mas antes quero fazer uma oração a Deus. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz a minha oração ajoelhado, mas eu quero apresentar novamente os irmãos e a leitura da palavra que Deus me dará de ler. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento para te agradecer por mais esse dia de vida, apresentar os inscritos deste canal, pedir que Tu abençoe a todos e que Tu, Senhor, faça que a Tua proteção esteja sobre cada família, cada um daqueles que pediram as nossas orações. São muitos em diversos países, aqui em Portugal, no Brasil. Nós apresentamos a todos, Senhor, e pedimos que Tu ajude, socorre e vá ao encontro de cada um segundo as suas necessidades. Perdoa os nossos pecados e dá para nós, Senhor, o entendimento para compreendermos aquilo que Tu requer de nós. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que vive para todos sempre. Amém e amém. Nós perceberam que foi uma pequena oração, não foi uma oração muito grande, foi uma oração pequena. Porém, irmãos, ela é de muito valor porque chegou diante do Senhor. E isso é o que importa para nós, chegar diante do Senhor, certo, irmãos? Então, irmãos, uma coisa nós precisamos da palavra. Então vamos ficar em comunhão. E eu vou ler aqui com a ajuda de Deus, deixa eu ver o capítulo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 16, ou melhor, a partir do versículo 15. Vamos começar do versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui, irmãos, nós lemos em 3 de 2 Timóteo, versículo 15. Mas eu poderia ler todo o capítulo, né? Mas eu senti de ler só até o versículo 15. Timóteo era um servo de Deus que desde menino, está escrito aqui, desde a tua meninice, ele já conhecia as sagradas escrituras, as sagradas letras, como se falava. Depende da tradução, tem outras traduções de Bíblia, mas quanto à tradução, irmãos, isso nós não devemos nos preocupar muito, a não ser que seja alguma coisa que alguém tire, mas nós já sabemos que nós temos a tradução King James e outras traduções, são traduções muito boas. João Ferreira de Almeida, King James, a Bíblia de Jerusalém, inclusive eu tenho uma em inglês e em hebraico, quero ver se adquiro uma em português, que ainda não tem. Então, nós compreendemos que as coisas de Deus elas são imutáveis. Ah, mas tiraram isso, acrescentaram aquilo. Irmão, uma coisa eu vou dizer para vocês todos que estão ouvindo. Nada acontece dentro do mundo espiritual se não for a vontade de Deus. Deus não permitiu que se perdesse, irmãos, durante tantos anos a verdadeira história da salvação. Agora vem pessoas no século 21, querendo desqualificar a Bíblia, dizendo que ela contém a palavra de Deus. Isso é desqualificar, sendo que desde o princípio que conhecemos, isso é coisa de pessoas que não têm, são agnósticos, que são pessoas que não têm aquela noção. Não estou falando mal de ninguém que é agnóstico, mas cada um deve entender, nós que somos cristãos verdadeiros, não devemos colocar, falar a palavra melhor, né? Botar parece uma palavra mais vulgar, né? Colocar
alguma descrença na palavra, para que a pessoa fique buscando motivos para dizer que a Bíblia contém a palavra. Que diz, irmão, onde nós lemos, que ele desde a meninice sabia as sagradas letras. Que são letras? São aquilo que está escrito. Está escrito aonde? Na nossa Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Que naquele tempo, por certo, é lógico que teve que ter algumas adaptações, porque a linguagem daquela época era totalmente diferente. O hebraico, existem palavras no português, no hebraico, que não existem no português. Existem palavras no português que não existem no hebraico. Então, quando ela foi traduzida da Septuagésima, que os irmãos sabem que foram 70 escribas que traduziram do original hebraico para o grego, por isso que a Septuagésima, é lógico que houve uma conferência depois, por homens que tinham conhecimento, os escribas, que eram homens sábios, que viviam em cima, vamos dizer assim, a vida deles era viver em cima das sagradas letras, irmãos. Se você for em Israel hoje, você vai ver, eu conheci rabinos que sabem praticamente a Bíblia inteira, de capa a capa, sem abrir a Bíblia, irmão. Eu conheço e já conversei com um. Inclusive, ele é um rabino, ele não é mais rabino, ele é messiânico, quer dizer, ele é cristão, ele crê em Jesus Cristo. E é um caríssimo irmão. Ele tem a sua denominação, lá onde ele se reúne com o povo que crê em Jesus Cristo. Porém, irmãos, ele é uma pessoa muito amorosa. Toda a glória seja dada a Deus. Não é arrogante e poderia ser, porque é um homem muito bem qualificado, até financeiramente, arqueólogo, certo, irmãos? Uma pessoa que tem um conhecimento na arqueologia. Bendito é o nome santo do Senhor. E nós, irmãos, devemos, vou ser bem sincero, irmãos, nós devemos ter essas pessoas em grande estima. Certo, irmãos? Porque são pessoas sábias, espiritualmente falando. Nós temos que respeitá-la. Perdoe, irmãos, eu tive que me ausentar um pouco, porque o fio aqui do meu telemóvel, ele escapou, já está quase sem bateria. Mas retornando, novamente, irmãos, aquilo que nós estávamos falando, então temos que respeitar as pessoas, as suas crenças, embora nós não aderimos àquela crença, embora nós nós não atacamos, apenas podemos criticar no sentido de... Existem dois tipos de crítica. A crítica construtiva. Muitas das vezes alguém entra num canal e dá um comentário mais agressivo, um comentário que difama. Os comentários não são para isso. Os comentários eles são para a pessoa dar os seus motivos, explicar outros sentimentos, sem atacar, sem degladiar um ao outro, entende? Porque senão, aqueles que não são evangélicos e vê as coisas assim, eles falam, mas esses cristãos aí vivem brigando, não é? E nós não é essa a impressão que nós queremos passar, porque nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos apenas colocar os nossos pensamentos e aquilo que Deus nos coloca em frente, principalmente nesse canal que Deus me dá a graça de falar do Evangelho para aquele que não conhece bem o Evangelho. Então eu digo para você, já me questionaram, a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? E eu disse para a pessoa, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas estão dizendo que contém? Bom, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é um desprezo, é como se nós estivéssemos desprezando a palavra de Deus, desprezando a inspiração das Sagradas Escrituras e colocar o homem em lugar de juiz da palavra, fazendo com que o homem, ao invés de aceitar a palavra como aquela que discerne, como está dizendo aqui, todas as coisas, o
os corações e os fatos de alguns não entenderem ou aceitarem a palavra de Deus, nos leva então a criar a ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se nós não deixarmos entrar esse pensamento, que a Bíblia não tem poder para discernir os corações, os fatos de alguns não entenderem ou aceitarem a palavra de Deus, os leva a criar a ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus. E não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. O argumento a favor desse pensamento da Bíblia, nós encontramos palavras dentro da Bíblia, palavras de homens, até palavras de Satanás. Mas os que assim argumentam, dizendo, está escrito palavra de homem lá, está falando de guerra, está falando de Satanás. Os que argumentam essas coisas estão perdendo de vista que foi Deus que nos revelou quais foram as palavras ditas pelos homens e até pelo próprio Satanás. Então foi Deus que falou, nós não estávamos lá para saber. Você está entendendo, irmão? Então, essas palavras ditas por terceiros, irmãos, foram também permitidas por Deus. E o documento continua sendo a palavra de Deus e não meramente contendo a palavra de Deus. Quando nós falamos a Bíblia contém a palavra de Deus, é uma ideia absurda. É como se você fosse comprar alguma coisa e apenas recebesse um documento que contém uma escritura, ou seja, uma descrição do terreno, e ao invés de você exigir o documento da propriedade, o poder do documento que contém a palavra de Deus não é o mesmo de um que seja efetivamente a própria palavra, falar a palavra escrita, a palavra emitida por Deus, vamos dizer assim, seria melhor assim. Mesmo que feito através de outras pessoas que transmitiram a palavra, o Senhor Jesus, ele disse todas as escrituras, ele não disse só uma, ele disse todas as escrituras. Em Lucas capítulo 24, 44 e 45 disse, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não está falando tudo, na lei dos profetas de Moisés e nos salmos. Ele falou, foi Jesus Cristo que falou, irmão. Como é que eu vou dizer que ali contém, se Jesus Cristo disse que estava tudo ali? Então eu estou desacreditando em Jesus Cristo? Então ele abriu o entendimento, irmão, para que eles compreendessem a Escritura. Quando ele falou isso para os seus discípulos, abriu o entendimento dos seus discípulos, seus apóstolos. Aqui então, o que acontece? Ele chama a lei, os salmos e as escrituras, palavra de Deus. As escrituras não contêm a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser julgada por homem algum. Se você está julgando a palavra, saiba que você está fazendo algo errado. Você não tem direito de julgar a palavra, porque antes que você existisse, já existia a palavra. Aí você pode dizer, mas a palavra é Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne. Sim, a palavra também é Jesus Cristo. Mas ela chegou até nós de uma forma escrita. Porque mesmo ela sendo Jesus Cristo, para que nós soubéssemos que Jesus Cristo viesse, que Jesus Cristo vinha, precisou alguém, um profeta, lá em Jerusalém, lá em Isaías, Jeremias, precisou Daniel escrever. Porque naquele tempo
Quer dizer que aquelas palavras que Daniel escreveu eram da cabeça dele, irmão? Então, se a Bíblia contém a palavra de Deus, você pode provar o que é a palavra de Deus dentro da Bíblia e o que não é. Quando você faz isso, você está julgando. A palavra de Deus já diz que nós não podemos julgar para não sermos julgados. Agora, se você está em cima de um púlpito, de uma tribuna ou de qualquer lugar pregando, as suas palavras são de Deus? Ou saíram da sua própria mente? Muitas das vezes sem nenhum contexto. Muitas das vezes isolando um versículo e criando uma ideia e uma ideologia sua, que nem base bíblica não tem. Isso já se torna uma heresia, certo, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia, a gente vai encontrar nela a mentira que Satanás contou para Eva, a gente vai encontrar um monte de passagens, irmãos, que alguém vai dizer, nossa, mas aconteceu isso, né? Mas o que isso tem a ver, irmãos? Isso não descaracteriza a Bíblia como palavra de Deus. Isso Deus deixou para que nós soubéssemos como era que os homens viviam naquele tempo e quantas coisas aconteceram até chegar o dia que nós estamos hoje. Por isso que quando você escutar alguém dizer algo nas cartas de Paulo, não é uma mera opinião pessoal do apóstolo, não é porque ele pensou, eu vou falar isso aqui e vou escrever isso aqui. Ele estava sendo guiado, pois ele era uma autoridade, então ele estava sendo guiado por Deus para escrever aquilo. E o que ele escreveu era a palavra de Deus. Meu Deus, só Deus para ter misericórdia de certas pessoas que não entendem isso. Posso dizer para vocês, por isso que li esse pedaço aqui que está escrito aqui, irmãos. Os homens, infelizmente, gostam da ideia de poder julgar a Bíblia. E dizer, isso aqui é a opinião de Paulo, isso aqui é a opinião de não sei quem, isso aqui é a opinião de não sei mais quem. E ao invés de pregar a palavra e não deixar que o povo fique em dúvida, né? Nós ficamos falando assuntos que não edificam e ainda colocando em pontos de doutrina coisas que deixam a pessoa mais confusa ainda. Aquele que nega que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, ele está indo contra o que o Espírito Santo deixou. Se você tem esse pensamento, você tem livre árbitro para pensar da forma que você quer pensar. Eu não estou te contrariando. Mas não tire a fé que está no coração dos outros, né? Não tire a fé. A palavra de Deus foram palavras ditas por Deus. O que está ali de histórico foi Deus que permitiu e que ficasse colocado ali. Então foi Deus, é de Deus. Até onde parece Satanás falando, foi Deus que deixou, senão não estaria ali. Senão não teria lógica, irmãos, nós pregarmos a palavra. Agora tem pessoas que procuram erros e tantas coisas na palavra. Irmãos, vamos ter compromisso com Deus e com o povo. Vamos continuar naquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus. Aquilo que nós não entendemos, que é mistério, deixa para o Senhor. Não vamos nós, irmãos, querer julgar a palavra de Deus. Você, irmão e também irmã que está ouvindo este vídeo, já vou terminar, saiba que a Bíblia, ela está aqui, nas minhas mãos, nas tuas mãos, por causa da nossa alma. Quantas pessoas que não conhecem a Bíblia e nem conhecem Deus, porque não tem a Bíblia. Eu digo para vocês que esses dias eu vi uma reportagem, quase 40%
40% ou 30% de pessoas no mundo ainda não conhecem a palavra de Deus. É muita coisa. Na era da internet, porque tem lugares, se você for lá no Kim Jong-un, na Coreia do Norte, vai ver se alguém tem Bíblia lá, vai ver se eles conhecem Jesus Cristo. Tem muitos que nascem e nunca nem ouviram falar em Jesus Cristo, irmãos, porque lá é um regime fechado. Na China, tem muitos que nascem e nunca ouviram falar em Jesus Cristo, se bem que há uma igreja cristã que se reúne em casas lá. Estão sendo presos. Diz que num dia só sumiu, faz algum tempo isso, um dia só sumiu 3.000 cristãos e não se sabem para onde eles foram. Foram presos, mas ninguém diz onde estão. Há uma severa perseguição em cima do cristianismo, uma cristofobia. E nós ficamos preocupados com as instituições, ao invés de preocupar em levar o evangelho àqueles que precisam dele. Todos precisamos, mas eu e você, por mais que nós, irmãos, não tenhamos tanto conhecimento, que nem eu, posso ter errado bastante aqui no que estou falando, mas eu creio que a Bíblia foi o que me iluminou para mim conhecer Jesus Cristo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi que eu conheci a graça, que é o próprio Senhor Jesus. A graça quer dizer favor imerecido. E agora eu pergunto para você, qual é o favor imerecido que Deus deu para nós? É Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a graça. Ele é a graça. Não é uma denominação, não é uma salinha, não é uma casa de oração, não. Uma igreja, não. A graça é Jesus Cristo. A igreja, o templo do Espírito Santo somos nós. E a igreja apenas é uma casa de oração onde nós nos reunimos para louvar a Deus, quando temos muitas pessoas. Agora, quando há pessoas espalhadas em lugares que eu já fui, que não tem nem igreja nenhuma, irmão. A igreja é a pessoa mesmo. E nós tínhamos que ir lá fazer culto na casa, escondido, para não ser morto, certo, irmãos? Para não ser apedrejado. E está lá. A igreja, o templo do Espírito Santo está lá até hoje. Que é a nossa irmã. 3 horas da manhã ela levanta toda noite ainda. Se ela estiver viva ainda, eu creio que esteja. 3 horas da manhã ela levanta toda noite no horário do país dela lá. Quando o marido dela estava dormindo, agora Deus já levou ele. E ela lia a Bíblia, louvava a Deus com um hino, orava e lia a Escritura, pregava para ela mesma e ia dormir. Eu perguntei à irmã como faz para ir ao culto. Ela falou, eu faço meu culto toda madrugada. Mais crente do que eu, irmão. E mais crente do que muitos que dependem de 4 paredes para servir a Deus. Irmão, aprenda a depender de Jesus Cristo. Porque o dia em que tudo fechar, definitivamente, se você não crer em Jesus Cristo, como é que vai ser, irmão? Então eis aqui um conselho. Creia em Jesus Cristo, peça para Ele te guardar, te proteger, te guiar, porque Ele é a salvação, e creia na palavra dEle como a infalível palavra de Deus. Queira falar o que quiserem falar de mim, irmão. A palavra de Deus para mim é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas está escrito isso, está escrito aquilo. Para mim pouco me importa, irmão, o que está escrito. Deus falou que a palavra dele foi Deus que falou no meu coração quando eu estava orando. Então aquilo que ele falou, nenhum homem vai querer mudar, porque quem falou foi o Senhor. Não sou arrogante, não sou nada, sou um pó. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, quando você fazer dela realmente a palavra de Deus, se não achar que ela contém a palavra de Deus. Porque Deus honra a sua palavra, tanto aquela que está aqui registrada, como o verbo, que é a palavra viva, que se fez carne e habitou entre nós, que se chama Jesus Cristo, o único Salvador,
o único que pode dar a vida eterna. Pensa você que você vai achar a vida eterna em qualquer esquina, em qualquer lugar. Não. A vida eterna só está em Jesus Cristo. E só Ele pode te salvar. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Amém e amém.